Simbora, né, galera? Vamos aí dando continuidade sobre os partidos políticos. Na nossa aula passada, nós fechamos aí até o parágrafo 2º do artigo 17 da Constituição Federal. Nessa nossa aula, nós vamos aí dar continuidade falando sobre o parágrafo 3º. Na nossa aula anterior, nós falamos sobre algumas modificações que a Emenda Constitucional 97 de 2007 promoveu no artigo 17 da Constituição Federal. Falamos sobre a questão do fim das coligações nas eleições proporcionais, trouxemos algumas discussões sobre essa modificação, enfatizamos que ela só vai entrar em vigor nas eleições de 2020, e aí eu falei para vocês que o parágrafo 3º também tinha sofrido modificações a partir dessa mesma emenda 97, e aí que nós iríamos discutir esse parágrafo 3º nessa nossa aula, na segunda aula, tratando sobre os partidos políticos, né? Como eu falei, a tendência é que a Sebrasp possa estar cobrando questões acerca dessas modificações, né? A Banca Sebrasp, a antiga CESP, adora cobrar novidades legislativas ou modificações que a Constituição, porventura, tenha sofrido. Há uma tendência muito grande de que isso possa aparecer. Então, vamos dando continuidade aí no artigo 17, agora o parágrafo 3º, que também traz algumas modificações aí no disciplinamento dos partidos políticos. No parágrafo 3º, ele vai falar o seguinte: somente terão direito a recursos do fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e à televisão, na forma da lei, os partidos políticos que alternativamente. Então, aqui é a primeira observação que eu preciso fazer para vocês em relação a esse parágrafo 3º. Quando ele coloca essa discussão, obviamente vocês já percebem que nós tivemos, né, modificações referentes a acesso a recursos do fundo partidário e acesso ao rádio e à TV, né, que é algo que é concedido aos partidos, que é chamado de direito de antena. Houve modificações nesses aspectos. Essas modificações vão entrar em vigor nas eleições de 2030, tá certo? E aí, quando ele fala que alternativamente, a palavra alternativamente, como eu coloquei aí, que está expresso no texto constitucional, quer dizer que a Constituição, como nós vamos ver logo em seguida, ela vai trazer dois critérios. Nós temos o primeiro critério no inciso primeiro, e que são aí, no caso, cláusulas de barreira, né, que dificultam, no caso, agora, o acesso ao rádio e à TV e aos recursos do fundo partidário. Nós temos um requisito no inciso primeiro e outro requisito no inciso segundo. Quando ele coloca a palavra alternativamente, como vocês puderam observar aí no slide, quer dizer que um dos dois critérios sendo atendido, haverá direito de acesso, né, por parte do partido, haverá direito de acesso ao rádio, à TV e a recursos do fundo partidário. Então, qual é o primeiro critério que foi estabelecido agora? Qual é a primeira cláusula de barreira ao acesso a esses recursos aí que nós temos, né? Ele vai colocar que os partidos políticos que alternativamente, como eu havia falado, obtiverem nas eleições para a Câmara dos Deputados, veja que ele trata da eleição específica que ele vai levar em consideração, obtiverem nas eleições para a Câmara de Deputados, no mínimo 3% dos votos válidos, distribuídos em pelo menos um terço das unidades da federação, ou seja, nós temos 27, então um terço vai ser 9, né? 9 unidades da federação, seria um terço, com um mínimo de 2% dos votos válidos em cada uma delas. Então vamos entender como é que funciona isso aí. Primeiramente, ele diz que o partido, na eleição para a Câmara dos Deputados, ele considerou na cláusula de barreira uma eleição aí específica, que é para deputado federal. Então, o partido tem que obter pelo menos 3% dos votos válidos. É o primeiro critério que ele traz aí nessa cláusula de barreira. Então, o que seria os votos válidos? São todos os votos obtidos, excluindo-se os brancos e os nulos. Pega-se toda a votação, exclui branco e nulo, daí você vai ter o quê? Os votos válidos. Então, o partido tem que ter obtido nas eleições para deputado federal pelo menos 3% dos votos válidos. Mas esse não é o único critério. Esses 3% tem que estar distribuído em pelo menos um terço das unidades federativas, que seria, ou unidades da federação, que seria, no caso, 9 estados da federação, ou seja, 3% dos votos válidos, esses 3% tem que estar distribuído em pelo menos 9
estados, que seria um terço do estado da federação, e em cada um deles que tenha se obtido pelo menos 2% dos votos válidos, tá certo? Então, mostrando para vocês novamente aí o slide para vocês fixarem. Nós temos três valores aí, 3%, um terço, 2%. 3% dos votos válidos, distribuídos em pelo menos um terço das unidades da federação, que no caso são 9 estados, com um mínimo de 2% em cada uma dessas unidades da federação. Em cada uma dessas 9, tem que ter obtido pelo menos 2% dos votos válidos. Então, veja que aqui nós temos uma cláusula de barreira realmente bem rigorosa. Ou seja, essa é a primeira cláusula de barreira, é o primeiro critério para que, a partir das eleições de 2030, o partido possa ter acesso ao rádio, à TV e a recursos do fundo partidário. Uma vez que o partido não tenha obtido esse critério, há uma segunda possibilidade, que seria esse segundo inciso, que ele coloca também, que pode ser considerado para o acesso a esses recursos o quê? Tiverem elegido pelo menos 15 deputados federais, distribuídos em pelo menos um terço das unidades da federação. Então, vamos lá. Vocês viram que o parágrafo 3º, ele traz cláusulas de barreira, e ele coloca expressamente que o atendimento aos requisitos tem que ser um dos dois, porque ele coloca alternativamente. Se ele fala alternativamente, que significa dizer que o partido, para ter acesso ao rádio, à TV e a recursos do fundo partidário, ele pode ter acesso, tendo obtido ou o primeiro critério ou o segundo critério. Atendido o critério ou do inciso primeiro ou do inciso segundo. Se o partido obtiver um dos dois requisitos, ele vai ter direito a acesso ao rádio, TV e recursos do fundo partidário. Então, no primeiro critério, tem que ter obter, na eleição para deputado federal, 3% dos votos válidos em pelo menos um terço das unidades federativas, que no caso são 9, e obter pelo menos 2% dos votos válidos em cada uma delas. Esse é o primeiro critério. Essa é a primeira cláusula de barreira. Ou então, se não obtiver esse requisito, se não alcançar esse índice, ele pode também se valer do inciso segundo, que fala que o partido também vai ter direito de se eleger pelo menos 15 deputados federais, distribuídos em pelo menos um terço das unidades da federação, que seria 9 estados da federação. Entenderam? Tudo bem. Se aí vai ter inciso primeiro trazendo um critério, inciso segundo trazendo outro critério. Cuidado para não pensar que o partido tem que obter atingir os que o partido político vai ter acesso ao requisito se alcançar ou o requisito do inciso primeiro ou o requisito do inciso segundo. Gravem estes índices, gravem estas cláusulas de barreira, porque eu tenho quase certeza que a Sebrasp vai cobrar isso nos concursos a serem realizados aí aqui para frente. Então, cuidado, grave isso aí, releia, revisa, porque há uma tendência muito grande de que isso venha a aparecer nas provas de vocês. Aqui no slide seguinte eu só coloco a explicaçãozinha, questão do fundo partidário, que são recursos distribuídos pelo TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, um recurso distribuído pelo TSE aos partidos, né, aos partidos políticos, e o acesso gratuito ao rádio e à TV, que eu, como já havia falado para vocês, que eu chamar de direito de antena, que é uma tentativa, né, de equalizar, de trazer uma isonomia de oportunidades para os partidos. Esse acesso ao rádio e à TV seria um meio através do qual promove-se a isonomia no sentido de que os partidos, sejam eles grandes partidos, sejam eles partidos menores, possam ter acesso ao rádio e à TV, tá certo? Apesar de que agora, com essas cláusulas de barreira, a tendência é que partidos maiores vão ter acesso a recursos do fundo partidário, acesso ao rádio e à TV, e partidos menores, ou os partidos nanicos, como se chamam, a tendência é que eles possam perder aí essa possibilidade de acesso, já que agora nós temos uma cláusula de barreira que leva em consideração número de candidatos eleitos ou número de votos válidos atribuídos a candidatos naquele partido. Então, vê-se que vai ficar mais difícil aí ter acesso a recursos do fundo partidário e acesso ao rádio e à TV, este último denominado de direito de antena. Tá certo? Na sequência, eu trago aí
o artigo 3º da Emenda Constitucional 97 de 2017. Aqui não é texto constitucional, cuidado, isso é o texto da emenda que eu trouxe para vocês, para demonstrar a questão de quando é que esta norma, quando é que esta modificação do artigo 17, ele vai entrar em vigor. Então, no artigo 3º da Emenda Constitucional 97 de 2007, nós temos o quê? Que o disposto no parágrafo 3º do artigo 17 da Constituição Federal, que foi isso que nós acabamos de discutir, essa modificação no acesso aos recursos do fundo partidário e a questão do acesso ao rádio e à TV, eles vão entrar, isso vai entrar em vigor, né, aplicar-se-á, como ele coloca aí, a partir das eleições de 2030. Então, nós teremos um prazo aí para que essa modificação na norma venha a entrar em vigor, venha a ser, de fato, aplicada, tá certo? Então, cuidado com essa questão das cláusulas de barreira, gravem de fato isso aí. Aqui eu trago o artigo 3º da emenda, que trouxe essa modificação ao artigo 17 da nossa Constituição Federal. No parágrafo 4º, né, do parágrafo 4º do artigo 17, nós temos o quê? Que é vedada a utilização pelos partidos políticos de organização paramilitar. Quando nós estudamos o artigo 5º, inciso 17, nós vimos o quê? Que é plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada de caráter paramilitar. Então, vê-se que, dentro do Estado constitucional, do Estado de Direito, do Estado constitucional que nós vivemos, veda-se qualquer utilização, né, de organizações paramilitares. Do mesmo modo que a vedação de associações que possam se valer e possam ter caráter paramilitar, aqui também, dentro da discussão de partidos políticos, nós vamos observar o quê? Que os partidos políticos não podem se utilizar de organizações paramilitares. Aqui eu preciso chamar a atenção de vocês no seguinte: hoje, no contexto atual, né, nas discussões, nos estudos que se faz atualmente do direito, toda a discussão que existe acerca dos direitos humanos, que existe acerca dos direitos fundamentais, Constituição Federal, todas as garantias que a gente visualiza atualmente, é até inconcebível, parece uma coisa meio que ilógica você pensar que um partido político iria se utilizar de uma organização paramilitar. De fato, para os dias atuais, isso soa como algo muito óbvio. Ora, é claro que o partido político ele não vai poder se valer de uma organização paramilitar. Beleza, hoje isso é bem óbvio. Porém, em tempos atrás, em tempos pretéritos, isso já aconteceu. Por exemplo, nós já tínhamos na Alemanha o Partido Nazista, né? O Partido Nazista que ele se valia da SS nazista, que era uma organização paramilitar que subsidiava, que dava apoio, que trazia suporte ao Partido Nazista. Então, nós tínhamos um partido político que se utilizava de uma organização paramilitar. Nós já tivemos isso na história? Já. Isso já foi uma realidade. Hoje não é mais. Hoje soa como algo realmente óbvio. Mas, outrora, isso não era tão óbvio. Tudo bem? Então, é necessário que a Constituição realmente faça algumas ressalvas, algumas observações, porque nem sempre isso foi algo tão óbvio, tá certo? Na sequência, nós temos aí um parágrafo, né, o parágrafo 5º, 17, que foi incluído pela Emenda Constitucional 97 de 2017. Aqui nós também temos algumas observações interessantes a serem feitas. Aqui nós tivemos a inclusão de uma normatividade outrora não presente no artigo 17. Nós não tínhamos o parágrafo 5º, ele foi inserido através da Emenda Constitucional 97 de 2017, que é essa que a gente já vem discutindo nos últimos parágrafos, né, que a gente discutiu aqui. Essa emenda já foi bem debatida, e aqui mais um ponto a ser observado, que foi o parágrafo 5º que foi inserido. O que é que o parágrafo 5º, pessoal, vai nos falar? Ao eleito por partido que não preencher os requisitos previstos no parágrafo 3º deste artigo, ou seja, quais são esses requisitos? Nós acabamos de ver. São os requisitos da questão das cláusulas de barreira para que se tenha acesso ao fundo partidário e a questão do acesso à rádio e à TV. Nós acabamos de ver esses requisitos. Aí ele fala no parágrafo 5º que os partidos que não atenderem aos requisitos é assegurado o mandato e facultada a filiação sem perda de mandato
a outro partido que os tenha atingido. Vamos primeiro entender essa primeira parte aí. Ele fala que o eleito por partido que não tem atingido aqueles índices, a ele se assegura o mandato. Isso é óbvio, pessoal. A cláusula de barreira que foi criada é apenas para a questão de acesso a fundo partidário, acesso ao rádio e à TV. Não quer dizer que o partido que não atingiu essas metas, não atingiu essas votações, ou não atingiu essas cláusulas, não quer dizer que o eleito por aquele partido que não atingiu vai perder o mandato, não. Isso é bem óbvio. Claro que isso se vai assegurar ele o partido. Mas essa não é a grande sacada. A grande questão que vocês devem observar aqui é que, além de se assegurar o mandato daquele que foi eleito por um partido que não atingiu, que não superou a cláusula de barreira, a ele se faculta, se dá a possibilidade dele se filiar, né, a outro partido que tenha atingido os índices. Veja que questão interessante, né? Não se vai considerar aí uma questão de infidelidade partidária, não vai se considerar aí isso para que ele perca o mandato, o fato de que ele foi eleito por um partido que não atingiu o índice necessário de votação, ou não elegeu o número de deputados federais que se exige lá no inciso 2º do parágrafo 3º, a ele se garante o mandato e se possibilita, dá-se a possibilidade a esse candidato dele se filiar a outro partido que atingiu as cláusulas de barreira do parágrafo 3º. Aí ele continua, veja a continuidade do texto do parágrafo 5º. Não sendo essa filiação considerada para fins de distribuição dos recursos do fundo partidário e de acesso gratuito ao tempo de rádio e de televisão. Veja, aqui nós temos uma sacada interessante que eu preciso que vocês entendam por quê, porque isso não está tão claro pelo texto constitucional. O que é que o parágrafo 5º, que foi incluído pela emenda constitucional 97 de 2007, está nos dizendo? O que é que esse parágrafo está nos transmitindo? Que ele está dizendo o seguinte, olha, o parágrafo 3º, por esta emenda, trouxe requisitos para que se tenha acesso ao rádio, à TV e aos recursos do fundo partidário. Quais são esses requisitos? Vamos repetir. A repetição é que vai fazer com que você grave isso, porque eu preciso que você grave isso. E isso não cabe só entender. Aqui é preciso você aprender de fato. Partido que não atingiu o quê, pessoal? Eleição do deputado federal, 3% dos votos válidos, distribuídos em pelo menos um terço das unidades da federação, ou seja, 9 estados, com 2% dos votos válidos em cada uma dessas unidades da federação. Esse é o primeiro critério. Ou, se ele não atingir esse critério, que ele eleja pelo menos 15 deputados federais em pelo menos um terço das unidades da federação. O que o parágrafo 5º está nos dizendo? Que o partido que não atingir esse índice, aquele que seja eleito por um partido que não atingir esse índice, a esse eleito, se garante a permanência do mandato, se assegura o mandato, ele não vai perder o mandato por isso, e não só isso, ele vai ter ainda direito de se filiar a um partido que tenha atingido esses índices. Tá certo? Se assegura ele o mandato e ainda possibilita que ele se filie a um partido que tenha atingido esses índices. Aí, qual é a outra observação que eu preciso fazer? O partido para o qual esse eleito migrou, o partido que tinha atingido os índices, que já tinha direito a recurso do fundo partidário, acesso ao rádio e à TV, que agora recebe um novo partido que está recebendo um novo membro, não vai ser acrescido nem recurso do fundo partidário e nem tempo de rádio e TV. Porque vocês poderiam pensar o seguinte, ora, se o partido tem direito ao recurso do fundo partidário, acesso ao rádio e TV, e agora ele está recebendo um novo membro, está recebendo um novo candidato eleito, a lógica que você poderia utilizar é que, agora então vão aumentar os recursos do fundo partidário e vão aumentar o tempo de rádio e TV para ele. Negativo. É justamente isso que eu estou querendo dizer para vocês. O partido vai receber um novo membro, mas não vai receber mais tempo de rádio e TV e não vai receber mais recursos de fundo partidário. Tá certo? Ele vai ter um novo membro, mas isso não vai alterar a questão do acesso ao rádio e à TV e ao acesso aos recursos do fundo partidário. Vou mostrar o slide novamente para vocês agora, com a explicação, vocês vão entender melhor. Vamos repetir a leitura? Vamos lá, acompanhe aqui comigo. Ao eleito por partido que não preencheu os requisitos previstos no parágrafo 3º deste artigo, é assegurado o mandato, ou seja, assegura-se o mandato dele, está tudo ok,
garantido e facultada a filiação sem perda do mandato a outro partido que os tenha atingido. Não sendo essa filiação, que filiação? Desse eleito que foi agora para outro partido. Não sendo essa filiação considerada para fins de distribuição dos recursos do fundo partidário e de acesso gratuito ao tempo de rádio e de televisão. Pronto. Aqui a gente consolida o entendimento. O cara foi eleito, o partido dele não atingiu, ele migra para um que atingiu as cláusulas do parágrafo 3º, só que este partido para o qual ele migrou não vai ter acréscimo de tempo de rádio e TV, não vai ter acréscimo de recursos do fundo partidário. E aí eu coloco uma atençãozinha aí embaixo para que vocês tenham aí massificado essa informação. Ó. A filiação a outro partido que tenha atingido o índice do parágrafo 3º não garante a este mais tempo de rádio ou TV por conta da vinda do novo membro. E mais do que explicado, mais do que claro. Por que eu me preocupei em trazer essa explicação, esmiuçar isso, detalhar, debater com afinco essa questão? Porque o texto constitucional, o texto do parágrafo 5º, ele não tem essa clareza solar, ele não tem essa clareza de grande envergadura para que você possa fazer uma leitura e entender. Por isso eu estou esmiuçando aqui para vocês, para que vocês possam ter um entendimento real do que realmente o parágrafo 5º está transmitindo, certo? Aqui nesse outro slide eu trago aí uma espécie de esquema, um resuminho aí para vocês acerca do que a gente falou sobre os partidos políticos. Ó, partidos políticos, aí eu faço uma divisão aí. Natureza jurídica. Qual é a natureza jurídica dos partidos políticos que nós discutimos lá no início da nossa primeira aula sobre partidos políticos? Pessoa jurídica e direito privado. Aqui eu chamo a atenção de vocês porque a percepção que muitas vezes se pode ter é que o partido político, por ser uma instituição que representa a discussão sobre o pluralismo político, sobre o pluripartidarismo, que a gente fez essa comparação, por estar o partido político diretamente atrelado a questões de Estado, Estado no sentido de República Federativa do Brasil, por esse Estado ter como representante, trazer uma representação do povo, esse poder que pertence ao povo, a questão do regime político, que é a democracia e tal, por toda essa questão, você poderia pensar que o partido político tem natureza jurídica, é uma pessoa jurídica de direito público, mas na verdade não é. Né? O partido político, ele tem natureza jurídica de personalidade, tem uma personalidade jurídica, quase não sai agora, personalidade jurídica de direito privado, não é de direito público, cuidado com isso. Aquisição da personalidade. Aqui, eu tenho que pegar esses dois pontos e revisar com vocês, que isso é importante. O nascimento, a conclusão do ciclo de surgimento de um partido, ele passa por duas etapas. Primeiro, ele tem que adquirir a personalidade dele, a personalidade jurídica, que isso ele adquire com o registro dos atos constitutivos no cartório de pessoas jurídicas. Esse é o primeiro passo. No cartório é onde o partido nasce. Ele nasce no cartório com o registro dos atos constitutivos. É ali onde ele nasce. Ali ele adquiriu capacidade, personalidade jurídica, não adquiriu capacidade política. A capacidade política ela vem depois, é um segundo passo. Essa capacidade política é adquirida com o registro do estatuto do partido no TSE. Então, veja, o ciclo de surgimento de um partido passa por duas etapas. Primeiro, a aquisição de personalidade jurídica. Isso ele adquire no cartório. Depois, a aquisição de capacidade política, que ele adquire com o registro do estatuto no TSE. Certo? Então, gravem isso aí também. Isso pode ser algo de questão em prova que vocês venham a fazer. A questão dos preceitos. O partido tem que ter caráter nacional, isso é óbvio. É proibido a ele receber recursos de entidade ou governo estrangeiro. A gente viu até pela questão da preservação da soberania, isso é necessário. O partido tem que ser nacional, né? E, além disso, não pode receber recursos de entidade ou governo estrangeiro, porque, por óbvio, ele ia ficar submisso a essas entidades ou governos estrangeiros. Isso poderia afetar diretamente a soberania. Prestação de contas da Justiça Eleitoral, e nós falamos sobre isso também na nossa aula anterior. E o funcionamento com a lei, nós temos lei que regulamenta isso, nós já falamos sobre ela na nossa aula anterior, que regulamenta a questão do funcionamento dos partidos. Né? Então, aqui você tem aí um resumo, um panorama do que
a gente discutiu aí dentro de partidos políticos, tá certo? Porém, se eu tivesse que dizer para vocês fazer uma aposta acerca de questão a ser cobrada sobre partidos políticos, eu apostaria nas modificações que nós tivemos aí no artigo 17 da Constituição Federal, que foi essa questão do parágrafo 1º, a questão agora das coligações serem vedadas agora nas eleições proporcionais, modificação esta que só vai entrar em vigor nas eleições de 2020. Eu estou apostando que possa aparecer alguma questão acerca desse parágrafo 1º do artigo 17, que trata sobre o fim das coligações nas eleições proporcionais, majoritárias permanecem, tudo ok. Nas proporcionais isso vai acabar, nas eleições de 2020 já não vamos mais ter essas coligações nas eleições proporcionais. Apostaria em algo nesse sentido aí. E a questão do parágrafo 3º, né? Foi esse que a gente discutiu hoje com bastante afinco, que eu preciso pedir para vocês já atentarem para essa questão. Primeira questão do alternativamente, né? Parágrafo 3º traz duas cláusulas de barreira, traz duas informações aí sobre a obtenção, a alcance de requisitos para que você tenha acesso a recursos do fundo partidário, acesso ao rádio e à televisão. Eles precisam gravar, façam algum mnemônico, algum esquema, né? Grava 3%, 1/3, 2%, ou 392, que seria o 9 de 1/3 das unidades da federação, né? Grava com uma espécie de número, pega 392, né? Como se fosse um número aí, ou faz um esquema de gravação, para que você possa de fato fixar isso aqui, né? De fato você possa fixar, porque a tendência é que se aparecer na prova alguma questão cobrando esses requisitos, não tenho dúvida que ele vai cobrar a literalidade do texto da Constituição. Vai cobrar essa questão das porcentagens, vai colocar lá a questão da SEBRASP, que, como regra, são questões de certo ou errado, é que ele poderia colocar, ele poderia esquematizar uma questão, onde ele fale que, a partir da modificação trazida pela Emenda Constitucional 97 de 2017, o acesso aos recursos do fundo partidário e ao rádio e à TV só serão concedidos a partidos políticos que tenham elegido deputados federais, tenham recebido, né, no mínimo 3% dos votos distribuídos em 1/3 das unidades da federação, com pelo menos 2% em cada uma delas. Poderiam elaborar uma questão, de certo ou errado, onde eles tragam esses índices, para você dizer se está certo ou está errado. Aí, na questão, ele pode colocar, ao invés de 3%, 1/3, 2%, ele poderia colocar, obtenha 5% dos votos válidos em pelo menos 1/3 das unidades da federação, com pelo menos 2% de cada uma delas. Ele pode mudar um desses índices aí, que eu acredito que se vier alguma questão vai ser assim. E aí, se você não tiver gravado de fato a questão dos índices, a tendência é que você vá errar. E aqui, o que é o grande problema desse tipo de questão? É uma questão que não vai exigir de você um raciocínio, uma análise apurada. É aquela coisa. Está lá a questão, é a questão paybuff, como se chama. Está lá os índices. Ou você sabe, ou você não sabe. É o tipo de questão que, se você não souber os índices, você pode passar meia hora, 1 hora, 2 horas olhando para a questão, você não vai ter de onde tirar a informação. Porque não é uma questão de interpretar, de analisar. É uma questão que ou sabe ou não sabe. Ou você gravou os índices, ou você não gravou os índices. Então, gravem esses índices aí. Ou essa questão do inciso segundo também, que seria 15 deputados em pelo menos 1/3 das unidades da federação. Por que você precisa aprender os dois? Porque a cláusula de barreira ela é alternativa. Que alternativamente tem que atingir a do inciso primeiro ou a do inciso segundo. Ah, professor, você já repetiu isso várias vezes nessa aula. Pois é, eu preciso repetir de forma incansável isso, porque a repetição é que traz a massificação. Repitam muito o estudo de vocês, revisem bastante, porque é isso que vai fazer com que vocês realmente fixem o conteúdo. Beleza? Então, observem esses parágrafos que tiveram mudanças e esse quadro esquemático do final, que eu acredito que vai ser suficiente para vocês gabaritarem alguma questão, as questões que possam aparecer sobre partidos políticos. Tranquilinho, pessoal? Com isso, a gente fecha mais uma aula e mais um conteúdo. Terminamos aqui a discussão sobre partidos políticos. Beleza? Valeu, forte abraço!